Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Com apenas 6 meses de idade, fui abandonado pela minha mãe. A família do meu pai se encarregou de cuidar de mim, mas eu nunca tive o amor e o carinho de ninguém. Era como se eu fosse uma carga pesada para as pessoas. Os meus tios tinham raiva da minha mãe porque acreditavam firmemente que ela era a única responsável por levar o meu pai ao vício das drogas. Eles se tornaram dependentes químicos e de repente abandonaram a casa onde moravam e foram para as ruas, causando uma grande preocupação nas famílias, e ninguém conseguia tirá-los daquela vida difícil. E o meu pai, para piorar, era metido a valentão e vivia se metendo em confusão. E um dia, como outro qualquer, ele se envolveu em uma briga e acabou morrendo depois de levar uma tijolada na cabeça enquanto dormia. Ele não chegou a me conhecer, mas disseram que ele ficou feliz em saber que seria pai. E quando a minha mãe se viu sozinha, assim que eu parei de mamar, ela me entregou nas mãos da minha avó Elaine. Mas a vovó era muito doente e não tinha condições de cuidar de um bebê. Então, eu ficava indo de casa em casa. Sabe, eu não tive privilégios. Eu era uma criança esquecida, ninguém se lembrava de mim para nada. Eu nunca ganhei um presente novo. Tudo o que eu tinha era usado. Os brinquedos eram sempre faltando peças ou quebrados. Na verdade, eram os que os meus primos não queriam mais. Então, para não jogar fora, as minhas tias me davam. E como o dia do meu aniversário é o mesmo do meu primo Miltinho, e o pai dele todo ano organizava uma grande festa, uma vez, sem querer, eu comentei com a minha tia que também era o meu aniversário. E ela simplesmente, sem nenhuma emoção, disse que já sabia e não deu mais confiança. E o nosso assunto morreu ali. Como eu nunca tive um bolo, uma festa, pessoas me desejando muitas felicidades e muitos anos de vida, eu tive a infelicidade de perguntar se ela poderia pedir às pessoas para cantar parabéns para mim também. E a minha tia Silvinha ficou furiosa. Disse que eu era um menino invejoso e que jamais, na festa do filho dela, ela iria pedir para as pessoas cantar parabéns para mim, que era um menino sujo, imundo, e que me contentasse por pelo menos ter sido convidado. A minha tia se levantou bufando e me deixou sozinho sentado. Tia Silvia não sabe, mas eu chorei muito. Eu fiquei tão triste que pedi para Deus me levar dessa terra. E como Ele não me levou, eu arrumei uma desculpa para detestar a minha mãe por toda a rejeição que eu sofria. Na minha cabeça, tudo era culpa dela. O fato de ninguém gostar de mim era culpa única e exclusiva dela. Depois desse fora que eu levei da minha tia, eu nunca mais pedi nada para ninguém. Eu me fechei no meu mundo. Olha, a pior coisa nessa vida é o abandono, porque abre em nós uma ferida emocional muito profunda que chega a afetar a nossa autoestima. E por um longo período eu tive dificuldades em acreditar em mim, no meu talento, e eu me sentia o pior dos piores. Quando eu ainda não compreendia o verdadeiro propósito da vida, me permiti ser humilhado, pisado
e desacreditado pelas pessoas ao meu redor. Ouvi inúmeras vezes que eu não teria futuro, que eu seria um fracasso. E quando crescesse, se algo ruim acontecesse comigo, ninguém iria me visitar na prisão. A minha tia Silvinha chegou a dizer que eu tinha o sangue ruim da minha mãe e por essa razão não queria que o Miltinho estivesse perto de mim. Ela alegava que eu poderia desviar o filho dela do bom caminho que ela estava traçando para ele. Olha, eu tinha um vizinho que se chamava Rubão e ele parecia que era a única pessoa do mundo que gostava de mim e sempre me perguntava se eu queria ganhar um dinheiro para comprar um doce e eu rapidamente dizia que sim. Então, toda tarde eu tinha um compromisso com ele. Às vezes varrer a sua calçada, outra levar o cachorrinho para passear até a praça. Quando não, regar as plantinhas da Dona Elvira. Era tudo servicinho leve que eu podia fazer. E quando eu terminava, ele me dava uns bons trocados e uma fruta. Me agradecia e pedia para eu voltar no dia seguinte. E por conta disso, eu comecei a guardar o dinheiro embaixo do travesseiro. Porém, a minha tia Silvia, desconfiada de que eu estava pegando o dinheiro da carteira do meu tio, um dia vasculhou a minha mochila, mexeu na gaveta da camiseta de shorts, arrancou todo o lençol do sofá onde eu dormia e a fronha do meu travesseiro, na esperança de encontrar o dinheiro que estava desaparecendo. E para a surpresa dela, as notas caíram no colchão. Nesse momento, ela olhou para mim e disse que sempre achou que eu estava pegando o dinheiro da carteira do meu tio. E com raiva, ela arrancou uma cinta de dentro do guarda-roupa e começou a me bater forte nas costas. E por eu ser puro osso, eu gritei de dor tão alto, o que chamou a atenção dos vizinhos, e até o seu Rubão apareceu no portão, perguntando o que estava acontecendo. E a minha tia, vermelha de raiva, explicou que eu não parava de dar trabalho a ela e que já estava cansada de cuidar dos filhos dos outros sem ganhar nada em troca. E gritou bem alto para todo mundo ouvir que eu era um bandido e que estava pegando dinheiro da carteira do meu tio. O seu Rubão achou estranho ela dizer que eu roubava o dinheiro da carteira do meu tio e por isso ele olhou nos meus olhos e perguntou se era verdade o que ela estava falando. E eu, chorando, respondi que não, que o dinheiro que ela viu era o que ele me dava. A minha tia ficou sem entender e perguntou por que ele me dava dinheiro. E o seu Rubão explicou que era porque eu varria a calçada para ele, levava o cachorrinho para passear, e a minha tia ainda custou a acreditar. E quando o seu Rubão pediu para ela contar o dinheiro, porque ele sabia quanto me pagava e quanto deveria ter guardado, e afirmou que eu deveria ter um valor X, provavelmente menos, porque criança geralmente gastava com doces. E a minha tia, ainda sem acreditar, começou a contar o dinheiro. E, para sua vergonha, era exatamente o mesmo valor que o seu Rubão havia dito, porque eu não havia gastado uma moeda. E a tia Silvia tentou se desculpar, dizendo que enganos aconteciam. Mas o seu Rubão, sem rodeios, afirmou que justamente por conta de enganos que muita gente acabava morta, e ficou um clima chato entre eles. E depois desse episódio, o dinheiro da carteira do meu tio continuou desaparecendo. E mesmo depois de saberem que o dinheiro que eu tinha não era roubado,
o assunto se espalhou pela família e os meus primos começaram a me chamar de mão leve, mão grande, trombadinha, e muitas vezes, não satisfeitos, eles se reuniam para bater em mim e eu não podia contar com ninguém. Mas graças a Deus essa fase passou e quando eu completei 14 anos, mesmo envergonhado e tímido, eu fui conversar com o dono de uma padaria para ver se ele me contratava. E para minha sorte, o seu Evaristo me deu uma oportunidade e me contratou. Na padaria, eu entrava às 3 da manhã e saía às 2 da tarde. Mas como eu não conseguia vaga para estudar à noite, o seu Evaristo mudou meu horário. Então eu passei a entrar às 2 e sair às 10 da noite. E a minha tia, ao saber que eu estava trabalhando na padaria, foi até lá conversar com o seu Evaristo para saber quanto eu iria ganhar, se teria hora extra e até mesmo exigiu saber o dia do pagamento, afirmando que ela mesma viria buscar porque dinheiro na mão de criança era vendaval. E o seu Evaristo não viu problema nisso e todo mês, exatamente no dia 5, lá estava minha tia aguardando o meu pagamento. E eu não via a cor do dinheiro, porque ela dizia que aquele valor era para cobrir os meus gastos, como comida, bebida, e que eu estava em uma fase que comia feito um leão. Então, por conta disso, o dinheiro ficaria com ela. E ficou. E isso continuou quase 2 anos. A minha tia usava todo o meu dinheiro. E se eu reclamasse, ela afirmava que eu estava sendo ingrato. A tia Silvinha argumentava que, nos últimos tempos, tinha sido a única a ficar comigo, já que os outros haviam me abandonado há muito tempo. Bom, me tornei amigo do padeiro, o seu Guilherme, e ele, sabendo da minha situação, me ofereceu um cantinho na casa dele, dizendo que seria bom ter alguém para conversar, porque era muito ruim viver sozinho. E eu não pensei 2 vezes e me mudei no dia seguinte para a casa do meu colega de trabalho. E quando informei a minha tia sobre a minha mudança, ela me xingou de ingrato, dizendo que eu era igualzinho à minha mãe, que não valia nada e que não iria me visitar caso eu acabasse na cadeia. Ela foi ainda mais longe, dizendo para eu esquecer que tinha uma tia. E como eu já estava cansado de ser humilhado e maltratado, por isso não tive medo de me mudar. O seu Guilherme era um homem bruto, sem rodeio nas palavras, mas possuía um coração gigante. E eu fui contemplado por ter tido o prazer de conviver com ele. O seu Guilherme me ensinou muitas coisas, inclusive a ter coragem a me impor e a perdoar para ser perdoado. E sempre me ministrava a respeito do meu sentimento pela minha mãe. E apesar de nunca ter conhecido a minha mãe, eu nutria um sentimento de ódio por ela. As datas comemorativas do Dia das Mães eram particularmente difíceis para mim. E se eu pudesse, teria retirado o nome dela do meu registro. No entanto, como eu não podia, tive que aceitar carregar esse fardo. O seu Guilherme costumava me aconselhar a não carregar o ódio comigo, argumentando que era uma emoção negativa que consumia toda a minha energia mental e emocional. Ele tentava me fazer entender que aquele sentimento era uma carga pesada e que, no final das contas, o único prejudicado seria eu. E compartilhou comigo que também havia sido vítima do abandono,
logo após a morte da sua mãe, com a desculpa de que precisava trabalhar, o seu pai o deixou em um orfanato, com a promessa de retornar um dia para buscá-lo. Mas esse dia nunca chegou. E quando ele finalmente compreendeu isso, começou a sentir ódio e raiva, e isso teve um impacto devastador em sua vida, a ponto dele perder todos os cabelos. Os médicos não conseguiram identificar a causa desse problema, e por muitos anos a sua vida continuou assim, até que ele conheceu alguém que lhe ensinou que a cura estava no perdão. Ele precisava perdoar o seu pai, mesmo sem vê-lo, sem estar por perto, sem manter contato, simplesmente perdoar. E então, quando ele decidiu perdoar, os seus cabelos começaram a crescer novamente. E ao completar 18 anos, conheceu um padre que o ensinou a fazer pães. E daí para frente, só foi coisa boa. Então, por experiência própria, o seu Guilherme me pediu para perdoar. Mas eu tinha muitas pessoas para perdoar e por isso comecei pelos familiares dos meus pais. Fui perdoando um por um, explicando o motivo pelo qual eu estava perdoando cada um deles. E gradualmente me sentia melhor. No entanto, ao pensar em minha mãe, senti uma vontade intensa de vomitar e simplesmente não conseguia vencer aquele sentimento. Pensar nela era uma tarefa extremamente difícil e à medida que os anos passavam, me sentia ainda mais amarrado a essa dor. Tudo que envolvia mamãe era dolorido para mim. Até a simples menção do nome dela me causava náuseas. Parecia que eu tinha sido atingido por um tiro cada vez que o pronunciava. Sabe, o meu primo Miltinho começou a dar problemas para minha tia Silvinha. E ela vivia tapando o sol com a peneira, até que a bomba explodiu. E o meu primo acabou sendo preso por assalto a banco. A minha tia tentou abafar o caso, mas quem podia com a família do papai? E a prisão do Miltinho acabou se tornando o assunto mais comentado do ano. E tempos depois, a minha tia apareceu em minha casa, chorando, pedindo perdão e dizendo que agora ela entendia o que eu estava sentindo, pois toda a família havia virado as costas para ela, bem no momento que ela mais precisava. A minha tia encontrou em mim o apoio que ela tanto necessitava. Quando o seu Guilherme se aposentou, decidiu se mudar para a cidade de sua namorada. E ele conversou com o proprietário da casa, destacando que eu era um bom rapaz, trabalhador e honesto. Garantiu ao proprietário que eu seria responsável e cumpriria o pagamento do aluguel pontualmente todos os meses. E eu cumpri o combinado. Bom, como eu tinha vergonha de me aproximar das garotas porque eu me achava feio, eu decidi estudar. E estudei muito, até me tornar técnico de enfermagem. E foi aí que eu comecei a me sentir muito mais confiante. A roupa branca me dava uma sensação incrível, como se eu me transformasse em um super-herói. Era uma sensação única, com muito mais poder. Eu me via como uma pessoa completamente diferente. Até o meu jeito de falar mudava. Não havia mais gagueira, não havia vergonha de nada e nem de ninguém. E até mesmo as enfermeiras solteiras passaram a me paquerar, o que me deixou ainda mais poderoso. Elas me tornaram o galã do hospital.
E além do hospital, eu também comecei a trabalhar em um postinho de saúde, onde eu acabei conhecendo e fazendo amizades com muitas pessoas, inclusive com a dona Nenê, uma senhora bastante animada, mesmo com os vários problemas de saúde que enfrentava. Ela estava sempre com um sorriso no rosto, fazendo uma gracinha. E eu não sei porquê, mas me simpatizei com ela na hora. E a gente acabou criando uma afinidade bacana. Ela me chamava de moço bonito e eu falava que ela era uma princesa. E ela acrescentava que era princesa de Cristo, mas que nem sempre foi assim. E que já havia sido gata borralheira. Mas Deus a tirou das trevas e a trouxe para a maravilhosa luz. A dona Nenê amava evangelizar e falar sobre Jesus e as maravilhas que ele realizava na vida das pessoas. Ela acreditava firmemente que qualquer problema que enfrentássemos poderia ser entregue nas mãos de Jesus e ele encontraria uma solução. E ela me perguntou se eu tinha algum problema e se eu gostaria que ela orasse por mim. E eu respondi que se ser abandonado por uma mãe era problema, então eu tinha um problema. E ela poderia orar por mim para ver se eu pudesse sentir menos raiva daquela mãe que me colocou no mundo. E quando mencionei isso, a dona Nenê mudou da água para o vinho. Ela ficou em silêncio e, ao terminar de fazer o curativo, se despediu friamente e saiu. E eu até pensei que tinha falado algo que a deixou chateada. Mas enfim, logo entrou outro paciente e eu acabei esquecendo da dona Nenê. E por quase uma semana não vi a dona Nenê. Perguntei às meninas da recepção se ela tinha vindo fazer o curativo, mas elas também disseram que não a tinha visto. E por incrível que pareça, todos os dias eu pensava em dona Nenê. A sua ausência me deixou preocupado com o que poderia ter acontecido com ela. A sensação de que algo não estava certo apenas aumentava a cada dia que se passava sem eu vê-la. E para minha surpresa, a dona Nenê reapareceu para fazer o curativo. E enquanto eu estava empolgado, ela permanecia séria e pensativa. E quando eu comecei a limpar a ferida, ela me questionou o motivo de eu sentir raiva da minha mãe. E eu expliquei que era pelo fato de ter sido abandonado, deixado aos cuidados de pessoas que só me maltratavam. E eu descrevi a minha infância como um período de sofrimento marcado pela ausência de amor e carinho. E afirmei que até aquele momento não conhecia o amor. E ela me interrompeu dizendo: como eu não conhecia o amor, se eu estava exatamente naquele momento praticando o amor, e que não havia desculpas para o abandono. Mas talvez, no momento em que a minha mãe me entregou para outras pessoas, ela também poderia estar praticando esse amor, porque o amor não é egoísta. Eu sinceramente não aceitei a resposta de dona Nenê e declarei que, se visse a minha mãe frente a frente, a única coisa que conseguiria dizer a ela seria: parabéns por ter me abandonado, e que comigo ela só teria desprezo, porque eu não teria coragem de mover um dedo para ela. E quando terminei o curativo e disse: está liberada, a dona Nenê começou a me contar que ela teve um filho e que tinha exatamente o mesmo nome que eu. Ela contou que naquela época estava usando drogas e não conseguia parar de jeito nenhum. Ninguém estendeu a mão para ela e tudo o que sabiam fazer era acusá-la de destruir o marido,
de envolvê-lo nas drogas. Mas o que eles não sabiam é que quando ela conheceu o pai do seu filho, ele já era usuário. E tudo o que ela fez foi tentar tirá-lo daquela vida, mas não conseguiu e acabou se afundando com ele. A dona Nenê disse mais. Disse que voltou várias vezes na casa da sogra para ver o filho, mas a família a expulsava, a chamando de drogada. E um dia, a cunhada dela, chamada Silvia, contratou uns homens para bater nela, e a surra que ela sofreu causou danos na coluna. A história da dona Nenê foi se formando em minha mente. E quando todas as peças se encaixaram, tive a sensação de que ela era a minha mãe, e por isso permaneci de costas para ela, tremendo por dentro. Aquilo só podia ser um sonho. Como assim? Eu estava cuidando da minha mãe, da mulher que eu tanto odiava. Eu não tive coragem de olhar para ela, e a dona Nenê finalmente falou que sabia que eu era o seu filho desde o começo, porque eu era a cara do meu pai. Eu não respondi uma palavra, não respondi nada, e o meu silêncio foi o suficiente para ela entender que eu não queria conversa, e por isso ela saiu encostando a porta. As lágrimas começaram a rolar, e quando uma colega de trabalho entrou e me viu chorando, perguntou o que estava acontecendo, e eu acabei desabafando com ela, dizendo que a dona Nenê era minha mãe. Sinceramente, eu fiquei perplexo com tudo que a dona Nenê compartilhou, e por isso, ao sair do trabalho, decidi passar na casa da minha tia Silvinha para obter mais informações. Afinal, ela seria a pessoa ideal para me contar aquela história toda. Depois que eu me tornei homem, a minha tia mudou comigo. Ela me tratava tão bem que às vezes dava a sensação de que havia sido sempre daquele jeito. Aproveitei o momento em que a tia Silvia estava sendo sincera e decidi perguntar sobre a minha mãe. Questionei se era verdade que ela tentava me visitar e a família a impedia. E a tia Silvia não pôde negar e contou que a mãe dela proibiu a minha mãe de se aproximar de mim e até mesmo contratou homens para agredi-la. E foi somente depois dessa surra é que a minha mãe parou de aparecer. A minha tia revelou que a minha avó nutria um ódio profundo pela esposa do meu pai e que nem tudo era como haviam me contado. Ela afirmou que a minha mãe não era tão má quanto a família pintava. E eu fiquei sem chão, porque me fizeram acreditar a vida toda que a minha mãe era um monstro e de repente nem tudo era como eu imaginava. A minha vida mudou completamente depois disso. E no dia seguinte, consegui o endereço da dona Nenê e bati na porta de sua casa. Ela morava em uma casinha simples, sem muitos luxos, e era de favor. Quando ela me viu, pediu para que eu entrasse, e assim que entrei tivemos uma longa conversa. A minha mãe chorou ao me contar que não conseguia se aproximar de mim e que a família do meu pai era muito dominadora e possessiva. Se eles gostavam de você, eles te abraçavam, se não. E por ter sido agredida e abusada pelos homens que contrataram, e como ela era dependente química naquela época, ninguém acreditou nela, o que causou grande revolta e a fez se afundar ainda mais do que antes. Ao escutar tudo aquilo, a única vontade que eu tinha era de abraçar a dona Nenê, e eu não consegui me conter.
e abracei a minha mãe pela primeira vez. E naquele instante senti como se eu fosse um bebê em seus braços. Eu chorei e ela chorou. A minha mãe havia conseguido se libertar das drogas depois que conheceu um pastor de igreja. Ele a levou para um centro de recuperação e a muita fé em Jesus a fez sair das trevas e a entrar na maravilhosa luz. E todo o ódio que eu sentia foi se transformando em amor. Eu só conseguia sentir amor pela mulher que um dia me trouxe ao mundo. Conheci a família que amparou a minha mãe e prometi a eles que logo em breve ela iria vir morar comigo. E foi o que eu fiz. Quando a família do meu pai soube que eu havia se aproximado da minha mãe, eles me crucificaram. Mas como eu nunca tive o apoio, o amor e o carinho deles, eu não me importei. Aluguei uma outra casa para receber a minha mãe e moramos juntos por mais 10 anos, até que Deus a chamou. Antes eu conheci a Cristiane e me casei com ela. Tive 2 filhos, o Eliel e o Jackson. E posso dizer que o perdão é o melhor remédio para todas as enfermidades.